Shalom, como é que vai vocês? Shabbat Shalom. Hoje estamos às vésperas do último dia de Ázimos, o dia das primícias. O povo de Israel nesta época, eles ficavam ansiosos para chegar esse dia, para elevar ao templo a oferta das primícias e ter liberado a sua produção, que Deus abençoara, que produziu muito, mas eles não poderiam comer essa produção nova enquanto não apresentasse sua oferta ao Senhor. A palavra tzav, ela significa comando. Deus conta a Moisés sobre os sacrifícios oferecidos no Mishkan, incluindo uma oferta de refeição trazida pelo sumo sacerdote. E também fala de ofertas pela culpa e de agradecimento. Porém, muitas vezes nós não entendemos o propósito de estudarmos a porção. E o propósito é relembrar tudo aquilo que aconteceu e que gerou a nossa salvação. Nós estamos aqui porque um dia o Filho de Deus desceu até nós, deu a sua vida e se ofertou como sacrifício perfeito. Quando João Batista, seu primo, viu, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Não tenho dúvida que aquele momento foi extraordinário para os dois. Para João Batista, por reconhecer o Cordeiro de Deus, e ele havia entendido o propósito do sacrifício de Pêssar, que era feito no dia 14, a hora 9, e ali estava o verdadeiro Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro no Egito apontava para o maior evento do universo. Durante 1500 anos eles repetiram aquele sacrifício anualmente. Porém, eles não tinham a plena concepção do significado de tudo aquilo. Eles pensavam que, matando aquele cordeiro, eles estavam cumprindo mais um mandamento. E eram tantos mandamentos que chegou um momento que virou uma carnificina. Eles haviam perdido o sentido do ofertar, de agradecer e de pedir perdão pelos pecados. Quando Deus instituiu uma semana de pães sem fermento, o objetivo não era tirar deles o prazer da alimentação. Não podemos esquecer que a alimentação básica daquele povo era o pão e o vinho. Não como nós hoje, que temos uma variedade enorme de alimentos. E eles não. Então era uma semana realmente de sacrifício. Mas o Deus bendito permitiu que aquilo fosse feito para que eles sentissem na carne a necessidade de tirar da vida o pecado. Rav Shaul foi o que mais chegou perto da compreensão da festa de Ázimos, da semana sem fermento. Quando ele disse: "Tirai o fermento antigo e colocai o fermento novo." E Yeshua disse: "Não se coloca vinho novo em odre velho." Muitos de nós temos chegado a techuvá, a restauração, porém nós não temos compreendido o propósito. Nós achamos que se deixarmos as nossas antigas religiões, começarmos a guardar o Shabat, celebrar as festas bíblicas, tirar da nossa alimentação alimentos impuros, nós vamos conseguir comprar a nossa salvação. Não. A nossa salvação foi alcançada com o sangue do Filho de Deus. E quando nos achegamos a Ele, com o coração aberto, pedimos perdão e nos entregamos a Ele, Ele leva a nossa oração ao Pai e mostra ao Pai as suas mãos feridas, e dizendo: "Eu morri por ele", e você passa a ser uma nova criatura.
Não existe no universo ninguém, nada que possa tirar essa salvação de você, a não ser você mesmo. A única pessoa que tem autoridade para tirar a tua salvação é você. Por isso você tem que começar a refletir, a observar o que está faltando na tua vida para você compreender a vontade de Deus. Muitas vezes nós confundimos alguns textos bíblicos e nos baseamos nele para tentar justificar ou tentar ajustar a nossa realidade. Nós vemos em Oséias, quando ele diz assim: o meu povo perece por falta de entendimento. O tradutor em português, ele não foi muito feliz ao colocar esta palavra. Ele deveria ter dito: o meu povo perece por falta de discernimento. Nós precisamos discernir o que nós queremos fazer. Nós precisamos discernir qual o propósito de nós nos entrarmos nessa jornada de restauração. Pedro, na sua carta, na sua epístola, para ser mais claro, diz assim: melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecer o caminho da justiça e se afastar dele. Nessa nossa jornada de 2 décadas e meia, 25 anos, vi dezenas e dezenas de pessoas passarem por este caminho e a maioria deles ficaram no meio da estrada. A maioria tentou buscar na fantasia, na utopia, na tradição a salvação, mas não encontrou. Muitos abandonaram Yeshua achando que no judaísmo ia encontrar a perfeita paz. Não encontraram. Até hoje, não vi um que permaneceu. Por quê? Porque não há luz. A verdadeira luz procede do trono de Deus. E essa luz é o Senhor Yeshua. Nós podemos usufruir das bênçãos a qual Deus quer dar ao seu povo. Por isso nós temos que ter a plena compreensão do porquê nós fazemos essas coisas, porquê nós escolhemos servir ao Deus bendito. Shabat tem que ser um dia de paz, de gratidão e não de sacrifício. Se você tem guardado Shabat porque tem medo da perdição, você está, além de não se salvar, você está perdendo um dia da sua semana. Mas se você guarda Shabat por gratidão, porque por amor a Deus você quer obedecer esse princípio, você vai ser abençoado. Se você ajuda a obra de Deus a prosperar, a crescer, com a sua presença, com as suas contribuições, com as suas ofertas, para alcançar algum privilégio, você perdeu o seu tempo. Mas se você faz essas coisas por gratidão, você alcançou graça aos olhos de Deus. Quando nos prendemos à letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos continuar nessa caminhada sem entender o porquê. O ato simbólico de se abster durante 7 dias de fermento não é para poucos. Ou aliás, é para muito pouco, perdão. A maioria não liga muito durante todo o ano, mas nesta semana ele sente aquele desejo do pãozinho, do bolo, das coisas fermentadas. Por que será? Porque ainda estamos carregando o fermento velho. E como disse Paulo, tire o fermento velho, para que entre o fermento novo. Amanhã é domingo de primícias. E toda a produção que Israel tinha, que era colhida nessa época, não poderia ser comida.
Eles comeriam a produção antiga. Porém, a partir de amanhã, ao oferecer as suas ofertas de primícia, eles poderiam usufruir da nova comida, a comida nova, a produção nova. Por isso que Paulo diz: tirai o fermento velho e colocai o fermento novo. Muitas vezes o fermento velho, ele estraga a massa, não deixa crescer, não deixa fazer o seu propósito, que é fermentar. Porém, ele pode até causar mal a você. Por isso a importância de você tirar isso da sua vida. Yeshua é nosso sacrifício de Páscoa. Ele tirou o pecado do mundo. É costume, na noite de ázimos, o pai esconder um pedaço da matzá, que ele chama de afikoman. E todo mundo vai procurar essa afikoman. E quem acha, ganha um prêmio. Esse afikoman é como a pérola preciosa que Yeshua disse. Que um homem descobriu um local que havia uma pedra preciosa, uma pérola. E ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola preciosa. Essa pérola preciosa é Mashiach, é Yeshua. Até o judaísmo, nesse período agora, eles têm o ceder de Mashiach, a expectativa da chegada do Mashiach. Porém, nós temos uma notícia muito melhor. Mashiach já veio, Mashiach está entre nós. A palavra Tzav significa comando. Deus ordena a Moisés como deveria funcionar o Mishkan. E a mesma coisa ele está dizendo para nós, como deve funcionar a nossa vida espiritual. Como nós devemos agir diante de Deus, pois somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Mas talvez você não consiga alcançar isso, porque você está entendendo, mas não está discernindo. Se apresente a Deus como primícia. Se apresente a Deus como fermento novo. Procure adquirir essa pérola preciosa. Você não precisa de dinheiro, de ouro ou prata, mas se oferte a si mesmo, a Deus. Faça um propósito de estar na presença de Deus. Talvez essa semana para você foi a semana pior de toda a história. Talvez você está preocupado com seus negócios, não está conseguindo pagar as suas contas, não está conseguindo se relacionar com a sua família. Eu tenho uma notícia muito boa. Para Deus não existe nada impossível. Aprenda a discernir. Não procure resolver a sua vida com coisas fáceis. Não procure a solução mais prática. Procure colocar em Deus o seu problema. Coloque no altar de Deus a sua dificuldade. E peça a Ele que te dê o espírito de discernimento. Talvez aquilo que você está colocando no teu coração essa semana, que vai resolver o seu problema no momento, seja o início de um problema maior ainda. Deus te ordena hoje: venha a mim e eu chegarei a vós. Pare de fugir da presença do Senhor. Durante o período do ministério de Yeshua, os seus discípulos não entenderam nada. E no dia mais importante do seu ministério, eles não estavam com ele. No momento do seu sacrifício, apenas 2 mulheres e João estavam ali. Os outros estavam escondidos. Eles só iriam entender o plano de Deus, pela misericórdia de Deus, em Shavuot. A partir de amanhã nós começamos a contagem dos 50 dias. Faça um plano com Deus. Cada dia
Ore a Deus para que Ele te dê discernimento, para que Ele abra os seus olhos, para que as suas decisões sejam decisões acertadas. No nosso estudo anterior, nós falamos sobre a santidade do Shabbat. O sábado é santo, abençoado, santificado. Se você até agora tem relevado esse dia, não faça isso. Ele é a chave da prosperidade. Ele é a chave da eternidade. Pois através do sacrifício de Cristo, observando esse princípio e os demais princípios que foram ordenados, foram comandados por Deus, nós vamos alcançar a salvação. Quando somos convocados para celebrar a Deus, aonde você está? O que é melhor do que estar na presença de Deus? Pense bem, não há justificativa. Melhor seria não ter conhecido do que conhecer e não fazer. Porque senão caímos na maldição de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 16, que o próprio Jeová vai enviar para essas pessoas que negligenciam a verdade, que conhece a verdade, mas decidiu fazer segundo o seu coração um espírito de engano, para que ele pereça e perca a salvação. Deus não quer brincadeiras. Deus não quer pessoas divididas. Deus quer pessoas íntegras. Amanhã é o domingo de primícias. E o sacerdote pegava as melhores primícias para apresentar a Deus. E Deus nos deu a melhor primícia de todo o universo, que foi seu Filho. E qual a primícia você vai oferecer? Pense nisso. Shalom, shalom.